quero falar da Amazônia. Ô Sérgio Amoroso, como é que vai você? Muito bom dia, é o Milton Neves. Bom dia, Milton, tudo bem? Ô Sérgio Amoroso, tudo bem. Você não é famoso aí na mídia, mas eu estive com você umas 2 vezes, coincidentemente com as nossas famílias, e eu fiquei impressionado, até aprendi com você. O Milton Neves, você fala muito lá na rádio e TV Bandeirantes em Aroeira, porque Aroeira é forte, mais forte do que cimento armado, e é mesmo. Só que só que mais forte do que Aroeira é o pau-ferro. Eu não sabia que existia o pau-ferro. Agora eu pergunto a você, Sérgio Amoroso, quem é você? Apresente-se, porque você é um dos poucos a poder falar com propriedade a respeito de Amazônia. Então, por favor, seu currículo em 1 minuto. Opa. Bom, sou Sérgio Amoroso, sou o controlador do projeto Ari, lá na Amazônia, nos estados do Pará e Amapá. Lá nós temos 1.300.000 hectares de terras e florestas, dos quais 120 foram desmatados na época de 65, 70. E hoje nós temos lá 1.200.000 hectares preservados. Também presido o GAAC, é uma instituição que cuida de crianças com câncer. É um hospital, né? O maior hospital de câncer infantil do Brasil. E a Amazônia está na moda, né? Agora a turma resolveu bater de tudo quanto é lado, né? Falar das queimadas, etc. Muita bobagem sendo falada, né? Mas tem um probleminha, assim, está aumentando um pouco o desmatamento. Essas queimadas normalmente acontecem depois de agosto, setembro, porque até julho chove muito, então a floresta não queima. O pessoal andou falando que estava havendo queimadas no período de maio, porque a floresta é úmida demais e chove todo dia. Então, queimadas só nesse período, e essas queimadas são particularmente de desmatamentos já feitos. A turma põe fogo para depois virar pasto. É isso que acontece. Tem todo um regramento na Amazônia, onde famílias podem abrir 100 hectares, elas se juntam e aí dá 1.000 hectares, 10.000. Então teremos que dar uma olhada na legislação, e a legislação deveria ser mais fácil de controlar, né? Nós temos hoje o controle feito pela Secretaria dos Estados e poucos fiscais. É complicado, né? O IBAMA não consegue porque é muito extenso, mas tem muita floresta ainda. Estão falando que está acabando a Amazônia, tem mais de 80% de floresta ainda. Ô Sérgio Amoroso, se regenera. Ô Sérgio Amoroso, desculpa te interromper. Onde você está aí, você não tem um telefone fixo? Não, eu estou no celular, eu estou fora. Ah, tá. Então dá uma posicionadinha melhor nele aí na boca e tal, porque você sabe tudo, um dos poucos entendidos desse assunto. Você me impressionou, não agora, não te vejo já faz 1 ano e meio, mas numa confraria de vinho familiar, você deu um show e falou coisas que eu jamais imaginava. Olha que eu nasci na roça, mas roça minha lá é meia dúzia de árvores. Você vive no meio de milhões e milhões e milhões de árvores. Antes de mais nada, Sérgio Amoroso, diga para quem não sabe o que foi o Projeto Jari e quem é que introduziu o Projeto Jari, o milionário lá de fora que veio querer fazer um negócio monumental e não conseguiu. Por favor. O Projeto Jari foi um convite do governo brasileiro a um bilionário americano. E na época, né, no período, sucesso, desenvolvimento representava tirar a floresta, fazer Transamazônica, e esse bilionário veio e construiu lá uma fábrica de celulose, uma fábrica de caulim, fez uma cidade, aeroporto, porto, estrada de ferro, tem 9.000 quilômetros dentro das terras. É uma infraestrutura ímpar que esse bilionário construiu, e nós adquirimos no ano 2000, numa negociação com o BNDES e os bancos, para recuperar o projeto. Hoje nós estamos em fase de recuperação, já transformamos a fábrica de celulose em celulose solúvel. Então hoje a floresta de eucalipto vira roupa e pode ser comida. Quando você come um hot dog, aquela capinha do hot dog é celulose solúvel. É essa celulose que nós fabricamos lá. E temos um extenso programa de preservação. A turma fala muito preservar a Amazônia. Nós temos que
entender que temos em toda a Amazônia aproximadamente 30 milhões de moradores. Se nós não desenvolvermos projetos, ações que possam resolver as questões dessas pessoas, a necessidade vai fazendo com que a floresta vá caindo. Então nós temos alguns projetos que ajudam nisso, projetos de manejo sustentável, comunitário, projetos de fomento com as comunidades. Nós teríamos que ter uma política de desenvolvimento para a Amazônia baseada em gerar riqueza. Não adianta a gente achar que fecha a Amazônia, que vira um grande museu para ficar sendo visto, que não vai acontecer. Nós teremos que, com certeza, desenvolver toda uma política de geração de riqueza. Aí sim conservaremos com certeza os 80%, que é muita floresta. Ô Sérgio, você falou, Sérgio Amoroso, que é o presidente do projeto Jari. Jari foi uma coisa que tem uma manchete danada no Brasil nos anos 60, 70 e tal, porque um multimilionário, se não me engano, americano, chamado Ludwig, foi isso? Isso, Daniel Ludwig. Então, ele pôs bilhões aí, e ele queria fazer o que na Amazônia? Ele foi com o intuito de desenvolver, naquele período, queria fazer agricultura, arroz, principalmente. Ele chegou a plantar 15 mil hectares de arroz irrigado na Amazônia, fez celulose, fez caulim, queria fazer energia, queria fazer alumínio, ele tinha um amplo programa, mas depois de um certo período ele foi boicotado e foi convidado a sair. Então, ele foi boicotado por quem? Olha, teve uma política, né, e dizem que o governo militar começou a achar que ele era da CIA, que tinha aquelas conversas todas de invasão de Amazônia, de domínio da Amazônia, né? E ele foi boicotado, foi convidado a se retirar. O governo tomou o projeto dele de volta, passou por um grupo de empresários, capitaneados pelo Azevedo Antunes, que desenvolveu por um período, mas que, ao final, ficou com os netos dele, e eu acabei adquirindo o projeto quando eu estava com os netos dele, agora no ano 2000. Qual é o tamanho do projeto Jari, do Ludwig, que está na tua mão hoje? O que nós temos de documentação de terras hoje dá 1.350.000 hectares de terras. É uma extensão mais ou menos de 200 quilômetros por 200 quilômetros. Já teve 2 milhões de hectares. Foi doado, na época do Ludwig ainda, 220 mil hectares de preservação permanente ao IBAMA. E o Sarney, quando saiu, editou uma medida tirando mais 420 mil hectares do projeto. Então, sobrou agora 1.350.000, que nós estamos negociando com os dois estados, Pará e Amapá, que as terras são nos dois estados, para regularizar isso tudo e reconhecer uma série de comunidades, organizar a vida das comunidades, fazer parceria com as comunidades. Não está fácil fazer, não, porque a cada governo tem uma visão diferente, mas nosso objetivo é equilibrar aquela região, preservar essas florestas e desenvolver ali um grande modelo de desenvolvimento onde demonstra que é possível fazer negócio, é possível preservar a floresta e é possível dar às pessoas dignidade. Esse é o nosso objetivo no projeto. Não está fácil mesmo, mas agora, ô Sérgio, como é que faz para apagar tanto incêndio? Tá rolando hoje também, alguns aviões já estão por lá, como é que faz para apagar? Só esperar a chuva daqui a um mês? Não, a chuva agora só vem em dezembro, na Amazônia, né? Nós temos que ter um pouco mais de controle, porque muita gente põe fogo de forma até criminosa. Mas é muito grande a extensão, não é simples, é um problemão. O que eu digo para não haver isso, para não haver esse desmatamento, nós temos que agir antes. Nós temos que criar modelos em que não vale a pena você tirar a floresta. Porque enquanto o madeireiro vai lá e incentiva o cara a derrubar, tira a madeira boa, o resto da madeira ele vai pôr fogo na seca para virar pasta, enquanto isso for rentável,
vai continuar acontecendo, porque você precisaria de uma estrutura maluca para poder controlar isso, e um custo que não dá nem para calcular, né? Então, nós temos que criar condições para que isso não aconteça, que seja melhor manter a floresta com negócio. E os cálculos que a gente tem mostram que a floresta, sendo bem administrada, fazendo negócios de manejo, extrativismo, o que já está tirado de floresta, usado adequadamente. Hoje nós usamos para gado na Amazônia, não dá uma cabeça por hectare, é muito ineficiente. Então, temos muita coisa para fazer, mas tem que haver uma política de incentivo para que se crie modelos de geração de renda. Eu não vejo outra saída. Agora, o Sérgio, as televisões brasileiras captaram, a Rede Bandeirantes, a Rede Globo, nós temos imagens daqueles enormes caminhões com aquelas toras imensas, mas imensas, de madrugada, entendeu? Como é claro que para fiscalizar a floresta lá dentro, até porque 90% dos caras aí, dos políticos que estão falando a respeito de floresta e de Amazônia, eles não sabem, nunca plantaram um pé de couve, nunca viram um pé de alface, entendeu? Nunca foram na feira. Eu, 0,0001% eu conheço um pouco de florestinha, pelo menos, entendeu? Agora, como é que pode, se a televisão, se a Band, se a Globo conseguem filmar de madrugada aquele enorme caminhão, aqueles caminhões enormes, com 10, 8, 12 toras daquela largura, aquela coisa absurda, toras que demoram 100 anos para subir, entendeu? Por que que a polícia não vê isso, o exército? Por que que os governos estaduais, o governo federal? Eu tava falando com o Fábio Weingarten, que é o diretor da SECOM, que tá lá na Amazônia hoje, inclusive, é um lutador nesse atual governo brasileiro. Fábio Weingarten tá dizendo que tá sendo ameaçado de morte. Alô, grande imprensa. Fábio Weingarten me falou ontem ao telefone que está sendo ameaçado de morte. Ele que controla também o dinheiro da mídia, a SECOM. Ele secou na SECOM 70% do dinheiro, que antigamente saía fácil lá na época de Temer, Lula, etc. e Dilma. Ele meteu a faca lá, 70% da grana da SECOM tá travada. E ele se considera, ele tem lá os seus motivos, suas provas, ameaçado de morte. Então me diga uma coisa, não tem jeito de você pelo menos fiscalizar aquelas estradas lá, a Transamazônica também, mas tem muita vicinal. Ali sai, se você proíbe com exército, com tanque, você proíbe a extração e o escoamento, não, você proíbe o escoamento, acaba a extração. Não é simples assim? Essa é uma das possibilidades, né? Que você teria que estar 24 horas. Esse povo que trabalha de forma irregular, trabalha normalmente à noite, né? Você teria que ter uma estrutura 24 horas no ar. E uma outra coisa que nós poderíamos fazer, grande volume dessa madeira, né, uns 70% a 80% dessa madeira é consumida no Brasil. Então, o que nós precisamos fazer é controlar os pontos de venda de madeira. E isso é fácil de fazer. Se você controlar os grandes centros madeireiros, onde se vende a madeira nativa, e exigir certificado de origem muito bem documentado, apesar que também a turma burla isso um pouco, né? Tem... infelizmente a corrupção onde o dinheiro aparece, ela existe, e essa coisa desses caminhões rodando também sem a turma ver, tem a ver com esse tipo de coisa também, não é? Mas eu acho que nós teremos que ter essas duas coisas, a fiscalização 24 horas e fiscalizar os pontos de venda. Você tem que matar o problema do ninho, né? Quando você fiscaliza o ponto de venda, você vai criar um processo em que o comprador da madeira vai se preocupar em comprar uma madeira de origem ilícita. E você calcula que lá na imensidão da floresta tenhamos usinas extratoras, vamos dizer assim, 100, 200, 300, 500, tudo clandestina lá, com equipamento mesmo, tem lá combustível, etc., que desce por aviões, porque é tudo planinho em muitos lugares, então o avião desce, leva lá para movimentar as máquinas, as serrarias móveis. Quantas serrarias móveis clandestinas você imagina que tenhamos ao longo da imensidão da floresta? Não tem muita serraria móvel, não.
as serrarias estão mais nos grandes centros, né? Uma forma de também mais fácil de fiscalizar é nas serrarias, nos grandes centros de serrarias que você tem para as origens das toras. Então, tem formas que daria para fiscalizar, mas aí a gente vai falar de um outro problema que no Brasil está acontecendo há muito tempo, né? Que é a corrupção, e isso é complicadíssimo, né? Para tirar da floresta, são motosserras, são esquíderas que arrastam as toras, metem em cima dos caminhões e eles levam para a serraria. Serraria móvel não é rentável, não é fácil de fazer, é caro. Então hoje só tem alguns centros de muitas serrarias que serram milhões de metros cúbicos por ano. Se você fizesse uma fiscalização efetiva ali com as origens das toras, você evitaria muita coisa. Muito bem, muito bem. E agora, o governo entrou aí para pagar a coisa lá, entrou tarde demais, antes tarde do que nunca, ou não dá mais tempo? Não, aí a floresta se recupera muito pouco o que está acontecendo. A turma fala, está se fazendo um alarde muito grande, mas tem muita floresta. O que é que a turma está botando todo ano acontece esse nível de queimada. Esse ano está um pouquinho maior, né? Eu acredito também que o pessoal percebeu aí pelas conversas e pelos falatórios, esse ataque aí da mídia, as coisas que o próprio presidente nosso tem comentado, que a Amazônia é nossa e tal, e o pessoal está confundindo um pouco as coisas e está se aproveitando disso, não é? Mas tem muita floresta, nós temos 50% de floresta preservada. Esses incêndios, tanto do tamanho da extensão da Amazônia, é pouca coisa. Quantos por cento que temos intacta da floresta? Mais de 80% o Brasil tem. É muita coisa. Para você ter uma ideia, lá na nossa área, nós temos 1.350.000, tem 120 mil. Então nós temos, se você pegar uma área de 1.350, 10% daria 135 mil. Então nós temos mais de 90% preservado, né? O estado do Amapá, por exemplo, tem mais de 90% preservado. Então, Amazonas é muito preservado, né? Os estados que mais mataram foram Mato Grosso, Pará, né? O Pará tem um problema que tem estradas, né? Acessos fáceis, e aí complica um pouco, né? Mas tem muita floresta em pé. Em pé, com boa fiscalização, estratégias. Eu acho que nós temos que ter boas estratégias de fiscalização. O que nós não temos é uma discussão sobre isso. Não tem exército lá, não tem soldado, não tem nada, os caras cortam o que querem e levam de noite e tal lá para os postos de venda e pronto? Tem muito isso na Amazônia, né? É muito extenso. E, por exemplo, lá na nossa área, nós temos um quadro policial que tem 4 policiais, tá? Lá em Monte Dourado. Em Almerim tem mais 10 policiais. Você tem 15 policiais para uma área de 1 milhão de hectares. Não dá para fazer nada, né? O que nós conseguimos, para você ter uma ideia, olha como acontece. Nós tivemos um exemplo, tivemos uma invasão nas nossas terras, descobrimos uns dias depois, eles tinham aberto 18 quilômetros de estrada dentro da floresta, com máquinas pesadas, iam explorar de forma ilegal. Nós descobrimos, acionamos IBAMA, Polícia Federal, foram lá, prenderam todo mundo. Mas por quê? Porque tem um dono que cuida. Onde não tem o dono, que é a floresta estadual ou federal, é complicadíssimo. E eles foram presos e soltos já? Já, né? O pessoal aí vai preso, daí a pouco tá solto. É complicado. Ô Sérgio Amoroso, até vou mandar essa gravação lá para a SECOM, lá do Fábio Weingarten, para mandar lá pro nosso glorioso Jair Bolsonaro, porque a impressão que dá é que o pessoal lá de Brasília estão por fora, eles não entendem nada, nem de galinheiro, né? Quer dizer, eles não entendem nem de pé de jambo ou de pé de jatubá. Eu queria saber o seguinte, você que é um especialista, e olha que você está dando uma aula aí, e mesmo com som nota 6 e tal, imagino você aqui na televisão, no Canal Livre, falando da Amazônia, porque ninguém conhece aquele troço mais que o senhor. Entendeu? O governo brasileiro não te convidou para dar um palpite, uma orientação e tal? Não tem.
não tem esse tipo de aproximação e a gente está sempre à disposição para poder colaborar, né? Inclusive com ideias e com exemplos práticos do que nós estamos fazendo. Pra você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 120 comunidades que moram na nossa terra. São comunidades que a gente fez parcerias de negócio. E essas comunidades hoje se transformaram em guardiãs da floresta. Então, qualquer invasão que existe, em 24 horas nós estamos sabendo. Mas por quê? Porque tem um interesse econômico, uma coisa estruturada, estratégica por trás disso. Nós teríamos que ter políticas nessa direção. E eu estou à disposição, a hora que o governo quiser conversar, ou se você quiser fazer algum programa aí, a televisão, nós estamos à disposição para poder colaborar e tentar esclarecer um pouco mais. Em quantos dias que os ladrões entraram no antigo projeto Jari, que hoje é uma propriedade sua e de companheiros, não sei... 15 dias. Quantos quilômetros? 15 dias, eles tinham feito 19 quilômetros de estrada. Então, olha pra você ver, desculpa, Sérgio, te interrompendo. O poder público não tem essa agilidade. Ninguém faz isso aí, 18, repita, em 18 dias, 80 quilômetros? Não, em 15 dias, 18 quilômetros de estrada. Ah, sim. O poder público não tem essa agilidade. O bandido tem. Tem, porque o pessoal vai com equipamento pesado, vai preparado, né, porque é rentável, é o que eu disse para você. É muito rentável e tem um mercado que compra. Nós temos que estar de olho no mercado que compra. Nós não podemos comprar um produto que é tirado dessa forma. Então tem várias possibilidades, nós deveríamos ter um amplo programa de controle disso. Controlar o mercado é a melhor forma. Sérgio Moroso, você não deve satisfação para ninguém, vou te fazer uma pergunta. Você já falou duas vezes, eu queria que você falasse agora com todas as letras. Não quero saber se é Brasília, se é deputado estadual, senador, presidente, se é jornalista, porque a maioria dos meus colegas jornalistas não conhece mato, entendeu? Eu pergunto para você, fala-se, escreve-se muita coisa errada, gente que não entende nada de Amazônia está falando da Amazônia? Tem muita coisa errada. O pessoal fala muita coisa sem ter base nenhuma, não conhece, não está lá, teria que haver um amplo debate e conversar com pessoas que convivem na região, pessoas que fazem negócio na região, para ter um quadro mais claro e mais verdadeiro. Está se falando muita bobagem na Amazônia. Tá vendo? E escuta aqui, uma outra preocupação que eu tenho. Humanitária, que para mim o animal é o melhor ser humano que Deus criou, principalmente o cachorro. O que está acontecendo com tantas espécies, milhões e milhões e milhões e milhões de habitantes naturais, os animais lá dessa floresta imensa, 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 que alguns falam que é o pulmão do mundo? Tá morrendo tudo queimado? Não, o animal corre antes, né? Morre muito pouco o animal com queimado. A floresta ela dá fuga para tudo quanto é lado, e quando você põe fogo numa região, o animal foge para a floresta úmida e se protege. Pouca coisa. O problema é que fazem uma imagem de meia dúzia de animais que morreram e você faz aquele alarde, mas a maioria, eu diria mais que 90% está preservado, não tem isso não. E os políticos do mundo botando imagens do Rio Grande do Sul. Tem todo um jogo econômico por trás disso. Esse presidente da França aí, falar o que falou, até ele ter que a catedral lá pegasse fogo, como é que é isso? O patrimônio da humanidade daquele, muito fácil de controlar, como é que pega fogo? Queimou, né? Você vem falar de uma extensão que nem a Amazônia. Recente nós tivemos uma imagem da França, tirar 10 mil pessoas de uma região por causa de incêndio. Incêndio é uma coisa que a Europa está queimando. O ano passado Portugal queimou violentamente. Nos Estados Unidos, na Califórnia? Na Califórnia, né? Os riscos, aquele negócio todo. E o pessoal fala só de Amazônia. Tem uma série de interesses econômicos por trás, e com esse aquilo do Brasil e Europa aí, Mercosul e Europa aí, já tem gente querendo chutar o balde, como você diz, né? Então, e lá nos Estados Unidos, na região de Malibu,
onde temos milhares de casas de grandes artistas e grandes milionários mesmo, queimou tudo. Queimou tudo. Essas coisas acontecem, né, que vai fazer. Mas agora, quer dizer que você não teve, você que hoje comanda o Projeto Jari, gente, eu estou falando aqui, a maioria do povo não entende de Projeto Jari, mas eu estou falando aqui para gente top aqui da TV Bandeirantes, da Rede Globo, o pessoal da Veja, o pessoal, sabe, dos grandes jornais aí, dos grandes portais, os preservadores da natureza, aquele negócio todo. Estou falando do Projeto Jari. E o Projeto Jari foi uma das coisas mais faladas lá nos anos 60 e 70. Esse Ludwig, que era um visionário, ele veio sim atrás de dinheiro, mas ele veio fundamentalmente para preservar a coisa. Você calcula quantos bilhões de dólares ele enterrou ali na Amazônia, hein, Amoroso? Quando nós compramos, ali no ano 2000, nós fizemos uma atualização dos investimentos dele com inflação americana, e o cálculo chegou a 7 bilhões de dólares de investimento. E não sobrou nada para ele, né? E no final não sobrou nada. E como é que tá lá? Esse Projeto Jari que está na mão do teu grupo, fala em campo de futebol. Quantos campos de futebol o tamanho lá? Nossa! Então, campo de futebol tem o quê? 100 por... Eu devia saber, mas não sei. Então, é 100 por 50 que seja? Ou... que seja. Qualquer coisa assim, né? Então, com 150 metros, nós temos 200 quilômetros por 200 quilômetros. Aí é só fazer a conta, né? Inacabável. É muito zero. Mas já gostei de saber que os animais não estão sofrendo tanto assim, um ou outro, porque ele é esperto, conhece o pedaço, e também que realmente tem que ter a proibição do escoamento. Como é que a Bandeirantes e a Globo pegam aqueles caminhões enormes de madrugada lá e a polícia não pega? E não tem polícia nenhuma lá. Esses americanos que enxergam... Não, americano não, o Trump tá do nosso lado. Pessoal lá da Noruega, da França e tal. Então, mandam as tropas pra cá também, igual o Brasil não manda tropa de graça lá pro Haiti pra ajudar aquele povo miserável, manda a tropa pra cá também. Nós tivemos olha, a turma tá falando muito em Alemanha e Noruega, né? Esse Fundo Amazônia, que eles tiraram o recurso agora. O governo realmente queria mudar e quer mudar o modelo que está sendo feito. Eu acompanhei alguns projetos desse fundo, né? Não é uma coisa bem gerida, não. Eu acho que o governo tem um pouco de razão. Para você ter uma ideia, nós fizemos um projeto através da nossa fundação, mandamos lá para o BNDES, para esse fundo, para aprovar, e era pouco dinheiro, era 3 milhões e pouco para ajudar os plantadores de açaí lá da região, mas ia mexer lá com umas 1.000 famílias, e não foi aprovado porque o Conselho do Fundo Amazônia, formado por um monte de gente de ONG e tudo mais, disse que investir dinheiro com fundações ligadas a grupos privados eles não iriam fazer. Então tem aí uma ideologia por trás disso também que atrapalha, né? E os governos de Noruega e Amazônia não quiseram ouvir isso, eu acho. O que o governo está tentando é fazer uma coisa mais bem administrada, sem essa coisa toda de visão, né? De ONGs, etc. Não que ONG esteja errado, tá? Tem muita ONG que é séria, né? Mas, nesse caso, nós entendemos que não estava muito bem gerido esse processo, não. Agora, o Sérgio Amoroso, o homem que preside o Grupo Jari, alô Grande Imprensa, alô Band, alô todos os canais de rádio e televisão, esse homem pode falar, porque ele está lá dentro. E isso, você fazendo uma matéria, como eu estou aqui minimamente fazendo, sobre o Projeto Jari, porque o UOL mesmo, o meu portal, onde estou, eles fazem grandes reconstituições da política, da economia, e do mundo artístico e do futebol. Vamos fazer uma matéria gigante sobre o que foi o Jari, o que é o Jari hoje, o Projeto Jari de Ludwig. Então agora é o seguinte, essas ONGs que o Bolsonaro vive metendo o pau também, você já falou que tem ONG ruim e ONG boa. Essas ONGs ganham dinheiro pra quê? O que as ONGs fazem? Barulho ou funcionam? Tem muita gente que se dá bem, né? Você pega alguns exemplos de trabalhos feitos, 70%, 80% fica em consultoria, não chega lá na ponta, né? Isso no mundo das ONGs é um pouco assim.
Agora, tem ONGs muito boas, muito sérias. Nós temos que separar o joio do trigo aí, né? O que eu acho errado numa política como esse Fundo Amazônia aí, que estava sendo gerido pelo BNDES, e quem aprova é um conselho onde tem gente de ONG, tem gente com visões assim radicais da coisa, né? Isso deveria ser mais aberto para a sociedade, afinal é um dinheiro que vem de fora e que é bem-vindo, né? É pouco dinheiro para a Amazônia. Você falar em $1 bilhão para a Amazônia não é dinheiro, mas é dinheiro para ajudar a conservar, para ajudar a desenvolver projetos, para ajudar a equilibrar a coisa. Tudo que vem de ajuda é bem-vindo. Agora tem que ser bem gerido, não pode haver esse jogo todo. Tem aí até conversas que essas queimadas estão aumentando um pouco, porque muita gente está querendo que o circo pegue fogo mesmo, por esse falatório todo. É um desafio grande, mas tem as soluções aí. Lá no teu projeto Jari, tem queimada? Não, lá não tem. Por que não tem, se é tão grande? Se tem fogo para todo lado? A gente controla, né? A gente tem as parcerias, é o que eu disse, a gente tem um modelo lá, onde as famílias, as pessoas estão se resolvendo e onde a gente as convida para se resolver financeiramente. Então, inclusive nós temos uma política no nosso plantio de eucalipto, que você tem que limpar as áreas, né, para plantar. E muita gente aqui no sul, sudeste, limpa e põe fogo, é uma forma de limpar, né? Lá nós não usamos fogo, inclusive, para limpar a área de eucalipto. Então, nós temos essa política, é uma área preservada e espero que continue assim, né? Malucos lá. E tem que plantar mesmo. Liga lá pro Bolsonaro e fala do meu slogan para ele. Se a roça não planta, o Brasil não janta. Se a roça não... Eu sou um mini produtor, entendeu? Se a roça não planta, e tem terra para burro lá, mas perto de... Lá em Minas Gerais, mas perto perto da Amazônia é um quintalzinho. Mas viu, é o seguinte, se a roça não planta, o Brasil não janta. Para terminar o seguinte, para quem não conhece você ainda, e agora você vai conhecer, vai ser conhecido, você vai se preparar aí, porque a grande imprensa brasileira, que é muito boa, tava atrás de um cara como você para falar, porque a maioria fala abóbora. O meu irmão entende tudo de roça. Ele até desliga a televisão quando é. Tem cara que não sabe nada. Tem cara que não sabe o que é um pé de couve, entendeu? Além disso, você não é um oportunista. Você é um cara que é presidente da Garaac. E você ganha quantos milhões por mês para cuidar da Garaac? Eu tô lá há 25 para 26 anos como voluntário, né? Não ganho nada, eu estou ajudando um hospital a crescer e a cuidar de crianças com câncer. O ano passado, atendemos mais de 5 mil crianças com câncer. É o maior hospital de câncer infantil do Brasil. Temos um índice de cura de 72%. Não chegamos aos países desenvolvidos, que tem 80%, pela estrutura do país, principalmente estados do norte. Muitas crianças morrem sem chegar, quando chegam, o estágio do câncer está muito avançado, né? Mas lá é uma satisfação a gente se doar para a sociedade e poder construir modelos que possam ir melhorando esse mundão nosso, né? Que é tão desigual e todos esses movimentos, esses falatórios, eles tiram a gente um pouco do rumo. Mas eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que ter certeza naquilo que faz, e o GRAAC, para mim, é uma bênção. Eu sou abençoado por poder ajudar tanta criança com câncer. Parabéns. Você me autoriza a dar o seu telefone para Fábio Weingarten para um eventual encontro com o presidente Bolsonaro, porque ele está cercado de gente que nunca viu um pé de braquiária. Claro, sem problema. Eu estou à disposição. Tá legal. E de vez em quando tomar um vinho também é bom, né, Sérgio? Bom, aí sim, né? Vou lá na sua casa tomar um vinho. Não vou te chamar de novo, não. Você me deu um desfalque muito grande lá. Acabou meu peramanca. Não, eu bebo pouco, socialmente. Verdade. Olha, um grande abraço pra você. Parabéns pela aula, cara. Porque, veja bem, a maioria que tá falando aí, 90%, os caras não sabem nada. Eu sei 1%, entendeu?
E conversando com você, eu não te vejo já faz 1 ano e meio, 2. Mas uma vez nós fizemos uma confraria lá, não sei aonde, e eu não gosto de falar a região, porque nós moramos tudo lá na Vila Neuconé, mas a verdade é a seguinte, que lá você deu uma aula, tomando vinho, porque aí se liberta, né? E você falou coisas incríveis, inclusive falando que Aroeira é, digamos, o Pelé. Não, o Aroeira, digamos, seja a madeira Coutinho. Agora, a madeira Pelé é o pau-ferro. Eu aprendi de você, eu não sabia que existia pau-ferro, é isso? É verdade, é verdade. A Amazônia tem de tudo. É uma riqueza impressionante. Fala aí 10 espécimes aí que os europeus estão levando. Eles levam muito. Angelim vermelho, jatobá, angelim pedra. Tem muita espécie, não só europeu, né? Europeu, americano, mas um grande volume. A gente fica falando do exterior, nós temos que prestar atenção, um grande volume de madeira no mercado interno. E aí que fica fácil a fiscalização. Chama atenção para isso. É o mercado local, é isso? É, brasileiro. O Brasil consome mais de 70% da madeira tirada da Amazônia. De forma ilegal. Boa parte legal. Tem muita coisa ainda que trabalha no famoso cimento também. É complicado. Viu? Repita aí as espécimes, vai. Porque é impressionante, são impressionantes as toras. O telefone tinha falhado. Fala aí. Angelim vermelho, angelim pedra. Nós temos mandioqueira lisa. Tem algumas espécies que são especializadas em alguns produtos. Por exemplo, o IP, que há uma perseguição muito forte ao IP, né, dos meios de fiscalização, porque o IP ficou uma madeira que você vende a $3.500, $4.000 o metro. Então você imagina um cara que vai lá tirar alguns, numa reserva indígena, vai lá tirar um monte de tora de IP, ele fica rico rapidinho. Então, né, é a madeira mais cara que tem hoje na Amazônia, é o IP. Tem ainda outras espécies que eu não estou me recordando, porque o meu negócio não é lá direto na madeira, mas essas são as principais, essas que eu citei, tá? Mandioqueira, angelim vermelho, angelim pedra, Ipu, que é a mais valiosa, não é? Nós temos, na nossa área, nós temos uns 650 tipos diferentes de madeira, catalogados. Então, Sérgio, para completar, a única vez que eu fui a Manaus, pela Bandeirantes, nós fomos lá para Parintins, né, o Festival do Boi lá, e a gente desceu em Manaus e todo mundo queria ir de avião. Eu falei, não, tinha um barco lá, até da Coca-Cola. Falei, não, quero ir de barco, eu quero conhecer esse tal Amazonas aí, porque eu nunca vi. E depois que a gente navegou, 1 dia e meio e tal, foi parando, depois que eu vi o Rio Amazonas, que eu nunca tinha visto, eu fui lá a primeira e única vez, a volta foi de avião. Eu nunca mais passei a chamar nada de rio, entendeu? O resto é tudo corguinho. É corguinho. E lá em Muzambinho, recentemente eu fui lá e encontrei com um barbeiro que a gente tinha lá, chamado Casim. O Casim era e é casado com a prima da minha tia. Ela bem longe assim, mas é parente. E ele teve uns tempos que, seduzido lá nos anos 60 pela grandiosidade da Amazônia, ele foi lá para arrancar a tora, foi o papo dele. Ele jogava baralho com a gente lá. E ele ficou lá 1 mês, ele desistiu logo, porque as condições de trabalho eram horrorosas e tal, igual Serra Pelada, mas depois ele voltou falando mais ou menos o que eu falei do Amazonas anos depois. Falou, gente, depois que eu vi aquilo lá, vocês passam de avião de vez em quando, vocês não sabem nada, você vê a fotografia, vocês não sabem nada, aquilo lá, depois que você vai lá, você não imagina nem 0,1% do que seja a Amazônia, o que tem de árvore, e para tirar aquilo, o esforço que naquele tempo não tinha a tecnologia de hoje, bandida ou não, mas então ele falou que desistiu pela dificuldade, pelo tamanho. Então a partir de hoje eu nunca mais falo em floresta, porque aqui em Minas nós temos aqui uns matinhos
aqui. É tudo matinho, meia boca, nota 0,1. Agora a Amazônia, aquilo lá não vai acabar nunca. É a coisa mais linda do mundo e tal. Agora estão fazendo um barulho danado, o governo demorou para acordar, mas eu acho que já tá dando uma contornada, porque o próprio francesinho lá, que tá meio com o pé no buraco, ele é que resolveu faturar em cima do Bolsonaro, que fala umas abobras também, mas ele é um bem intencionado aí, mas ele erra muito também, né, nas falas. É verdade. Mas se a gente... Eu acho que o Bolsonaro está sendo sincero, sabe? A Amazônia é nossa, nós cuidamos. E nós não queremos que cuide da forma que vem sendo cuidado. Põe dinheiro para falar que está preservando e, na realidade, todo ano diminui o tamanho da floresta porque ela vai sendo cortada, né? Eu acho que se a gente tem políticas, como eu disse, voltadas para a economia e controle das pontas, tanto no corte como lá no mercado, a gente controla isso e preserva essa floresta. A gente está bem preservada, tem muita floresta, é muito grande. Eu vou falar com o Fábio Weingarten para você ir lá em Brasília dar uma aula pro Bolsonaro lá, porque afinal desse assunto ele não entende, entendeu? Aliás, eu sei, um canal americano sempre fala, né? Quer dizer, qualquer um fala aí, os grandes jornalistas políticos. Não tem nenhum político que entenda de tudo quanto é assunto. É difícil, é muito difícil. É igual o juiz de direito. Coitado do juiz de direito, ele tem que entender de 7 mil assuntos. Ele fica doido, tem assessoria, ele fica doido. Mas você falou que eu te interrompi, você falou que tem umas pessoas falando coisa com coisa, não é todo mundo que tá falando abobrinha não, né? Não, ele tem gente boa do lado dele, ele tem gente do Exército que já esteve lá na Amazônia, que conhece e tal, só que o pessoal do Exército vai com uma visão de controle e tal, né? Eu acho que deveria mesclar um pouco a visão controle mais soluções, né? Nós temos que não só controlar, mas apresentar soluções de longo prazo. Eu acho que essa discussão... Vai lá então dar uma aula pros homens lá pro Brasil, tá bom? Estou à disposição, Milton. Muito obrigado.